Você, particularmente, esteve, pelo menos, em dois cenários muito distintos, né? Um da grande corporação global e outro agora envolvido com um projeto que rigorosamente é uma startup. Tem diferença no modelo de liderança nesses dois contextos? Quando você está numa grande corporação, você pode falar, puta, ó, os caras não deixaram, etc. Né? Lá não tem os caras, lá tem a gente, lá tem o objetivo. Lá você acorda pensando no resultado. Eu nunca fiz um PowerPoint para o Fernando, eu nunca precisei mostrar por onde eu queria. O Fernando dá total liberdade para que a gente faça um compromisso no começo do ano, me entrega um compromisso, você não precisa falar mais nada. Justamente para não gerar bias, justamente para que eu tenha liberdade de criar e desenvolver. Mas aí já surge uma necessidade na liderança, que é uma liderança independente. É uma liderança que ela não tem um rito de reporte. Obviamente, dentro das condições de contorno do código de ética, etc., eu tenho a liberdade total. Porque eu não tenho alguém que me vê lá e diz, não, é como eu entrego o meu negócio, entendendo o consumidor com muita proximidade, com a velocidade que precisa ser feita. Então, eu me lembro que quando eu comecei, quando você cometia um erro, né, você lembra, eu não quero nem colocar para a audiência como era o feedback que a gente recebia quando a gente estava lá atrás e a gente cometia um erro. Aqui não é sobre isso. Aqui é para criar uma cultura em que as pessoas tenham gosto por inovar. E se ela tem gosto por inovar, ela precisa de acolhimento, ela precisa de diálogo, ela precisa de vínculos criados. Você precisa ter uma companhia multigeracional, não é exclusividade de uma startup, mas hoje você tem que ter uma pessoa sênior como eu, 62 anos, que precisa lidar com os principais stakeholders do mercado, e você tem uma nova geração completamente digital, que nasce para suportar o desenvolvimento de uma companhia digital. E nesse bolo, você tem que aprender múltiplas línguas. Porque como você motiva uma geração de 17, 18 anos, e como você motiva uma geração de 60 anos, é completamente distinto. Então, esse líder que tem uma companhia que é mais horizontal, então hoje eu interajo com a base da organização. Eu tenho um board, obviamente, mas eu chamo para as reuniões uma geração que é mais ampla, que é mais elástica na sua geração. Isso exige de mim uma flexibilidade muito grande de poder ir aprendendo, falando as diferentes linguagens, para que as soluções sejam postas em place com muito mais rapidez. E nesse caso, lembra, eu não sou um ser digital. Quando começamos, Marcos, eu acho que não tinha nem a printer, né? Tinha aquela pista serial. Então, eu tenho que aprender a confiar no time, eu tenho que delegar muito mais, eu tenho que aprender a linguagem deles para que a coisa seja fluida. Eu não posso fazer com que a organização fale uma língua antiga como a minha. Então, exige de mim muito mais uma democracia na gestão, muito mais inclusão, muito mais chamar outras pessoas para dentro do processo criativo, trabalhar muito mais por squads, para que você possa ter soluções rápidas, testadas, implementadas, uma velocidade de parar alguma coisa que não deu certo, reconhecer que não deu certo, aprender com aquilo e mover para a próxima solução. Isso é uma coisa que você encontra muito no startup. Sem isso, uma startup não vai. Você não faz ideia quantas novas ideias a gente tem todo mês, né? Quantas soluções a gente tem todo mês. Principalmente com IA, onde você pode usar, onde você pode o benefício disso, o impacto positivo, o impacto na cultura. Então, tudo isso faz com que o líder de uma startup ele se desvista de qualquer poder, se encha de humildade, aprenda outros idiomas, chame as pessoas, entenda que prever o futuro é absolutamente impossível, mas preparar o time para ser rápido, para reagir, é a nossa vida. Então, eu não sei o que vai acontecer com o mercado digital para 2026. O que eu sei é que eu vou capturar muito rápido o que aconteceu e meu time vai estar se adaptando às mudanças que vierem, né? Eu aprendi uma coisa numa jornada de Israel, conversando com alguns grandes private equities lá, venture capitals, que o que eles me ensinaram é que toda startup começa de um jeito e termina de outro. Você tem que ter a disponibilidade de entender que como você criou e construiu o seu negócio, ele não vai ser o mesmo linearmente. Ele vai variar e você vai ter que se adequar a isso, né? Então, para mim, essa nova liderança é uma liderança muito mais aberta a confiar, a delegar, a incluir,
a entender que erro faz parte do processo, e, acima de tudo, a saber trazer todo o time junto, né? Muito se fala dessa nova geração, né? E eu acho que eu e você, a gente estava no IDV, eu apresentei sobre essa última geração que está aparecendo. Essa geração que está aí. Não adianta você reclamar da geração. Essa geração exige uma liderança forte, uma liderança presente, uma liderança que comunica. Eu ouvi uma coisa do Paul Polman, há um tempo atrás, que todo o problema de sustentabilidade do mundo, os problemas das guerras, o que gera isso é a falta de liderança, né? Então, eu acho que na nossa época, se a gente voltasse uns 30, 40 anos atrás, Marcos, a gente teria mais líderes que eram referências na época. Hoje a gente não tem. Então, eu acho que esse lapso, ou esse gap de liderança, faz com que se tenha mais dificuldade de acolher essa nova geração. O que a gente precisa é se dispor a exercitar a nossa liderança cada vez mais, porque é isso que esse jovem que chega quer, uma liderança que converse, que inclua, que fale para ele que tem performance, mas também tem propósito no negócio. Então, acho que isso que a gente aprende numa startup mais rápido vai acabar chegando às grandes corporações, né? Porque eu acho que os impactos têm um delay de timing. O que é exigido de mim hoje vai ser exigido de grandes companhias muito, muito próximo.